crianças! Bom dia, que bom estar aqui mais um domingo. Bom dia, Manuela. Bom dia, minha mãe. Que bom, crianças, mais uma escola bíblica dominical para juntos aprendermos a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos, crianças, louvar o Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tral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 a. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Para a Vamos. gente começar nossa história, nossa aula. Vamos lá. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos. Fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, Papai do céu, eu te louvo eu te louvo e te agradeço e te agradeço por mais um domingo. por mais um domingo. Obrigado, Obrigado, porque o Senhor porque o Senhor guardou guardou toda a minha família. toda a minha família. Venha abençoar essa aula, Venha abençoar essa aula para que eu aprenda para que eu aprenda da tua palavra da tua palavra e obedeça. e obedeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Crianças, nós estamos, estudando aí ao longo desse trimestre, nós estamos na lição número 12 hoje, acerca das parábolas que Jesus contou. O que são parábolas? Parábolas crianças, contar histórias para as pessoas. Isso, Não, Jesus, ele contava histórias para falar sobre o reino de Deus, uma grande verdade, Então, nós estamos aqui, estudando as parábolas, histórias de Jesus. História de Jesus. E hoje nós vamos aprender uma linda história que está escrita na Bíblia. Isso, a Bíblia. Nosso livro precioso, a palavra de Deus, a palavra viva. E hoje está escrita em Mateus, no capítulo 22, os versículos do 1 até o 14. Então pegue a sua Bíblia e acompanhe essa linda história que eu vou contar para vocês, história que Jesus Cristo contou. Amém? Vamos contar a história? Então, crianças, a história de hoje, Jesus contou sobre as bodas, a parábola das bodas. Ele falou assim, olha, o reino de Deus é semelhante, ou seja, é parecido com um rei. Olha, crianças, um rei que celebrou as bodas do seu filho, o príncipe. E esse rei, com certeza, morava num castelo, um castelo muito lindo. E esse rei, ele chamou os seus servos. Aquele rei tinha muitos servos. E aqueles servos falaram assim, olha, convidem as pessoas para o casamento do meu filho. E aí, o que é que a gente recebe, crianças, quando a gente vai no casamento? Convite. Um convite. Nós recebemos, um convite. E aquele rei, ele mandou aquele servo convidar as pessoas. Então aquele servo foi e convidou, crianças? E ali, aquele servo convidou umas pessoas para ir ao casamento. Falou, olha, o rei está preparando uma grande festa do seu filho. E ali, aquelas pessoas falaram, não, a gente não tem tempo de ir, não, a gente não vai, não. E ali, ele voltou para o rei,
falou tudo o que tinha acontecido. E o rei disse assim: então diga que eu já preparei um grande banquete, né, com muitas comidas gostosas, e vá lá e convide mais outras pessoas. E ali aquele servo foi e convidou outras pessoas. Mas aí, crianças, diz que quando ele convidou, aquelas pessoas acharam tão ruim aquele convite que espancaram aqueles servos e falaram que não queriam ir, né? E falaram também, outras pessoas falaram que não tinha tempo, que ia cuidar nas coisas, nos afazeres, cada um no seu trabalho, e aquelas pessoas rejeitaram aquele convite, não quiseram ir. E aí aquele servo voltou todo machucado, né? E voltou e falou para o rei tudo o que tinha acontecido. E o rei disse: então, aqueles convidados, eles não eram dignos do convite, eles não mereciam esse convite. Vá em todos os cantos agora e faça o convite a todas essas pessoas, boas e más, pode ir. E ali aquele servo foi e convidou, crianças, convidou muita gente para aquele casamento, né? Convidou pessoas boas e más. E ali, quando o rei preparou aquela grande festa, né, do seu filho, um grande banquete, uma linda festa, e era costume, crianças, dos reis, dos pessoal lá de Israel, dos judeus, quando fazia o casamento, né, o rei, ele dava vestes de casamento, vestes nupciais, umas vestes diferentes para os convidados. Os convidados vinham com suas vestes para entrar naquele casamento, né? E ali, crianças, quando estava na festa, o rei percebeu, crianças, que tinha um que estava sem a roupa, sem as vestes. Ele estava com roupas diferentes desses, ó. Esse estava com roupas brancas. Esse aqui estava com roupa diferente, né? E ali ele perguntou para aquele homem, né, aquela pessoa, falou: como que você conseguiu entrar nessa festa se você não tem as vestes apropriadas? E ele ficou calado, não disse nada. E ali o rei mandou os servos mandar ele embora daquela festa. E ele foi embora. E ali somente os que estavam com as vestes que o rei havia dado foi que participou daquela linda festa. E o Senhor Jesus disse, né, que aquele rei mandou aquele homem para um lugar muito feio, lá para as trevas, onde tem choro e ranger de dentes, né? E ali, crianças, Jesus, quando terminou aquela história, ele falou assim: olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que significa isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha, essa parábola, essa história, ela nos ensina algo muito importante. Sabe esse rei? Esse Sim. rei é Deus. Sim, o rei é Deus. E o filho do rei é Jesus, né? Deus, ele está convidando, né? Na verdade, ele enviou convites, né, para os judeus, para quem o servo. Quem é os servos? O servo é de São as azul. pessoas que anunciam o evangelho. Os São. servos são aquelas pessoas que convidam as pessoas para aceitarem a Jesus e participar dessa grande festa no céu. Porque, crianças, Deus está preparando uma linda festa no céu, no reino de Deus. Uma festa para comemorar as bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né, com a sua noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Lavada e remida no sangue de Jesus. Né, a igreja que obedece o Senhor. Né? E ali o servo é quem? As pessoas que anunciam o evangelho. Quem foram os servos na época de Jesus? O próprio Jesus, né, que anunciou o evangelho, e os discípulos, né? E hoje somos nós que anunciamos o evangelho. Quem foram aquelas pessoas más que não aceitaram o convite? Quem são elas? São. Sabe?
foram os judeus que não aceitaram aquele convite, rejeitaram o evangelho. Os judeus, Jesus ele veio primeiramente para os judeus. E ali, anunciou o evangelho para os judeus não quiseram. Os judeus rejeitaram Jesus a ponto de crucificar Jesus numa cruz, né? E hoje, as pessoas também que não aceitam o evangelho, não aceitam ouvir a palavra de Deus, elas rejeitam o evangelho. São como essas pessoas que rejeitaram, né? E aquelas pessoas que aceitaram o evangelho, quem são? Sabe, crianças? São as pessoas que aceitaram o convite do casamento, são as pessoas que aceitam o evangelho e obedecem. Acredito que você e eu aceitamos e obedecemos o evangelho. Então nós somos essas pessoas aqui, que aceitamos aquele convite da festa de casamento, né? Para participar desse grande dia. E sabe aquele homem que estava no casamento, mas tinha as roupas diferentes? É aquela pessoa, criança, aquelas pessoas que até aceitam o evangelho, mas não obedecem. Tem pessoas que aceitam a palavra de Deus, o convite do Senhor, mas não obedecem, não vivem uma vida de obediência a Jesus, e aí tem suas roupas sujas. E com roupa suja, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus com roupa suja. E o que é roupa suja, tia Angélica? Roupa suja é pecado. A pessoa que aceitou a palavra de Deus, mas não se arrependeu, não viveu a nova vida, não pediu para Jesus lavar suas roupas espirituais para ficar branquinha, não vai entrar no reino de Deus. E o que é pecado, tia Angélica? Pecado é tudo aquilo, crianças. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, fazemos ou falamos que desagrada a Deus. Sabia, crianças? Que quando a gente peca, a gente pensa ou fala ou faz alguma coisa errada, nosso coração fica assim. As nossas vestes espirituais ficam assim, preta, suja. E somente quem tem o poder para lavar é Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o convite, aquele servo anuncia o convite, convida você para aceitar Jesus, se arrepender. Você vai e aceita o Senhor Jesus na sua vida. Jesus, ele limpa com o sangue dele o nosso coração. E o nosso coração, ele fica assim branquinho, mais alvo que a neve. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados são lavados e ficam mais alvo que a neve. E dessa forma, nós poderemos entrar no reino de Deus, somente com as vestes brancas e limpas no sangue de Jesus, né? A Bíblia diz que Deus amou quem? Amou o mundo. Deus ama todas as pessoas, crianças. Deus ama todas as pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu quem? Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus quer que todos nós moramos aqui, E você já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Já ouviu o convite do Senhor para participar do reino de Deus e você já aceitou? Se você já aceitou, agora você é servo do Senhor. A sua missão é convidar outras pessoas a aceitar o reino de Deus e participar desse grande reino de Deus, dessa linda festa. E se você ainda não aceitou, aceite hoje mesmo, se arrependa, tenha o seu coração lavado e faça parte desse reino. Porque aceitar o convite do Senhor, crianças, é pedir perdão, é obedecer ao Senhor, né? E fazer um compromisso com Ele. Que compromisso é esse, tia Angélica? Compromisso de obedecer, de seguir o Senhor Jesus, de ler a sua palavra, de ir para a igreja, de louvar, de anunciar, de convidar outras pessoas a seguirem o Senhor Jesus e a participar desse grande reino de Deus. Amém? Coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei
e a vida eterna eu ganhei. Amém! Vamos orar, crianças, para terminar Vamos nossa aula, orar, amém? crianças. A Emanuela vai orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Senhor, meu Deus, nosso Pai, abençoe as tias, professoras e as crianças. abençoe as tias, professores e as crianças. Que venham as crianças se arrependerem. Que as crianças venham se arrepender E que faça essa mesma hora elas aceitar Jesus. que elas aceitem a Jesus. Abençoe essa aula. Abençoe essa aula. Amém, né? Amém.